Olá, para quem está assistindo nossa live gravada, o tema é por que dou muito nas relações e não recebo na mesma medida? Por que me sinto sobrecarregada? Por que atraio parceiros difíceis que demandam muito, eu sempre faço mais? Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas chegarem e vou começar o tema. Boa noite, Mônica, Juliana Ribeiro, Helena, Patrícia, Thaís, Eli, sejam muito bem-vindos. Ale, Maria. Vou botar aqui o tema da live porque dou muito... Opa, ficou errado. Vou botar aqui o tema da live. Porque dou muito... Eita, de novo ficou errado. Vamos lá que agora vai. Cris, querida, assídua Cris, seja bem-vinda. Porque dou muito nas relações, vou botar nos relacionamentos e não recebo na mesma medida. Tá, agora ficou certo. Porque dou muito nos relacionamentos e não recebo na mesma medida. Raquel de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Escrevam aí, gente, de onde vocês falam? Obrigado, meu querido mentor. Gratidão, Cris, querida. Eliane. A Cris é uma mentorada, tá dentro do meu programa de mentoria. Maiara, Érica, Daniela, Tati, Ana, seja muito bem-vinda, Ana. Juliana, Ju Ribeiro, sonhei contigo essa noite, Ju Ribeiro. Fizemos algum trabalho aí. Boa noite, boa noite. Niterói. Hoje a gente vai falar, gente, de algo que acomete a grande maioria das mulheres. Se sentir sobrecarregada nos relacionamentos, sentir que dá mais, que faz mais, muitas vezes faz por dois, toma a frente de tudo, atrai um parceiro que, né, tá lá fragilizado, não toma a frente, não se responsabiliza, não assume compromisso, não ajuda a prover. Eu atraio homens problemáticos, não sei porquê. Fica aí que a live é pra vocês, pra quem atrai homens imaturos, meninos. Porto Alegre, Minas Gerais, São Paulo, capital. Boa noite, Luciane. A Ju botou depois, te manda mensagem. Manda lá, Rio de Janeiro. Ó, já estamos com uns 4 estados aí, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Me escrevam aí, gente, porque esse tema, na boa, ele é meio que infinito. Eu poderia dar um curso de 2 meses sobre ele. Então eu quero ouvir um pouquinho de vocês, assim, quando eu trouxe essa ideia, né, de eu dar mais, de eu estar fazendo mais, como é que isso pega vocês? Escrevam aí, Curitiba, Paraná, tá aí o 5º estado. Como é que isso pega vocês nas relações de vocês? Me falem, assim, o que acontece? Para eu entender com quem que eu tô falando. Boa noite, Catrine. Aí eu consigo direcionar a minha fala mais para as necessidades de vocês que estão aqui, abdicando de fazer diversas outras coisas para se conhecer, para crescer. Então vocês merecem uma atenção direcionada. Eu gosto muito de pessoas que querem crescer. E para mim é uma honra gastar minha energia com elas. Diga-se de passagem, não é muito fácil encontrar por aí. Ainda não é, né? Mas as coisas estão mudando. Ó, a Cris colocou: homens fracos, dependentes e sem iniciativas. Foi por isso que acabei um casamento de 30 anos. Gente, eu recebo há 5 anos essa queixa. Diariamente. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Boa noite, Tamires, Vânia. Alguém mais se vê no lugar da Cris? Ou qual é a tua história? Me fala aí o que te incomoda nesse sentido, nessa relação tu com o parceiro.
A Lenise trouxe uma outra questão, né? Uma dificuldade de impor limites. Dar demais e receber bem menos. Eu atraio um monte de príncipe que eu não valorizo e valorizo os impossíveis. Me dou muito e tenho a sensação que não recebo nada. Atenção, afetos, trocas. Eu sempre tento salvar a relação até o limite. Dou muito mais de mim e no final não dá em nada. Eu nem dou tempo para o meu parceiro resolver nada. Impaciência para esperar o tempo do outro. Interessante. Tá, tô começando já a entender aqui uma linha desse sistema, esse grupo que a gente está formando aqui. Homens problemáticos, não provedores, mas não saio desses relacionamentos por medo de ficar sozinho. Também dou demais e recebo de menos. Tá. Já captei aqui a mensagem. Então vamos começar falando um pouquinho disso. Por que que isso acontece? Gente, antes de eu começar, tem um aviãozinho aqui no canto inferior direito que vocês podem encaminhar essa live aqui para quem vocês, uma amiga de vocês, que vocês percebem que passa por algo parecido. Caminhem, espalhe essa semente do bem, do conhecimento, da expansão, da liberdade, soltar correntes, viver com mais qualidade. Todo mundo aqui e na existência quer viver relações melhores. Também acabo me sentindo usada. Dou mais do que recebo. Tá, vamos começar por aqui então. Foi o que eu mais li ali. Dou muito nas relações e parece que eu não recebo na mesma medida. Qual é a origem disso? De onde isso vem? De muitos lugares. De muitos lugares. Nós vamos começar vendo primeiro para ela, a famosa, não sei se famosa, né? Para alguns talvez não, né? Criança interior. Sim, quase que, eu diria que a maioria absoluta dos nossos padrões de se comportar, de agir nas relações, surgiram lá na infância. De acordo com o contexto em que eu fui criado e da forma que eu respondia a esse contexto, por repetição eu vou respondendo da mesma forma, respondendo da mesma forma, respondendo da mesma forma, isso se torna um padrão e um jeito de ser que eu vou arrastar para a minha fase adulta. E normalmente, aquele que hoje é adulto dá muito e não recebe na mesma medida, foi uma criança que lá atrás, pelo seu contexto ali no núcleo familiar em que ela foi formada, entendeu que as suas necessidades não eram tão importantes. E desde então ela começou a priorizar as necessidades dos outros. E claro, isso vai começar no ambiente familiar. Normalmente isso acontece dentro de um lar onde os pais vivem dificuldades. Desde sofrimento, uma relação que é, né, cheia de conflitos, brigas, ou um relacionamento em que tenha traições, ou uma mãe que tem um quadro depressivo, um pai que é alcoólatra. Enfim, normalmente um contexto difícil onde algum adulto, ou por vezes um irmão, né, por vezes a mãe, tem que trabalhar lá e coloca essa criança, cuida do teu irmãozinho menor porque eu não estou aqui. E aí com isso, essa criancinha vai entendendo, não, ok, eu tenho as minhas necessidades aqui, e como ninguém supre, né, não vem isso de fora, porque imagina, o pai e a mãe estão lá atribulados, não estão conseguindo dar conta nem deles, por conta de acumularem diversos dilemas e certamente terem infâncias difíceis, né? Esses pais têm uma dificuldade de olhar para as necessidades dessa criança e atender elas. Aí com isso, essa criancinha vai captando essa mensagem de que, nossa, as minhas necessidades não são tão importantes, não olham para mim. Então, e ela começa, como vê os outros fragilizados, os outros precisando, de repente o irmão mais novo ali, né, mais vulnerável, porque é mais novinho mesmo, ou um pai, uma mãe sofrendo na cama, isso e aquilo, ela começa a jogar o olhar dela para fora. E ela se torna muito boa em captar e ler as necessidades dos outros. E quanto mais ela faz isso, mais ela vai
abafando e desdenhando das suas próprias. E ela vai encontrando aí um equilíbrio numa das leis sistêmicas, que foram leis mapeadas por Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, que é a lei do dar e receber, que vai dizer que quanto mais equilíbrio há nesse dar e nesse receber, mais saudável, mais próspera tende a ser essa relação. Porque isso que vocês estão me relatando aqui, dou mais, não recebo na mesma medida, já de cara, se é isso que de fato está acontecendo, tá? Porque a gente tem muitas distorções nas nossas percepções, mas enfim, é o que vocês estão percebendo aqui. Isso já sinaliza que há algo que era para ser assim, equilibrado, que levaria ao sucesso, à prosperidade, está em desequilíbrio. Tem alguém dando mais, e claro, esse alguém que dá mais, que tipo de pessoa esse alguém vai atrair? Aquele que dá pouco e quer receber mais. Gente, todos os encontros acontecem no encaixe perfeito. O agressor encaixa com a vítima, ou o salvador com o fragilizado. Podem perceber. É fácil tu ver numa relação aquele, né, o que conduz, ou que às vezes manda e tudo mais. Então, é dessa forma que essa relação se dá. O que é, gente, o que se observa é que quando essas leis são violadas, há uma forte tendência, para não dizer uma certeza, que essa relação não vai dar boa. Vai dar algum conflito, alguma briga, alguma separação. Esse que está recebendo demais acaba sentindo um peso, por mais que ele peça, isso é desconfortável para ele, ele se sente menor e pode querer ir embora por causa disso. Essa que está dando mais, né, também pesa, nunca vê as suas necessidades atendidas, mas como ela já criou esse padrão de dar e ficar reconhecendo as necessidades dos outros, qual é a dificuldade que ela tem aqui? De reconhecer, de reconhecer as suas próprias, e 2, de pedir ajuda. De se vulnerabilizar, do tipo, eu preciso de você. Eu tô com essa e aquela dificuldade, eu não tô conseguindo dar conta sozinha. Tu pode me auxiliar? Quem aí tem dificuldade de fazer isso, de pedir ajuda? Esse é um lugar que eu conheço bem, tá? É um padrão que eu adotei. Por conta desse contexto que eu comentei. E hoje, para mim, ainda é difícil pedir ajuda, me vulnerabilizar. Ao passo que ver uma necessidade do outro e atender eu faço sem nem perceber. Só que o grande problema é que isso acaba. Cria um terreno fértil para frustrações. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, né? Nessa linha que eu criei, de novo, a gente está só começando a live, tá, gente? Fica aí. Nessa linha que eu criei, qual é a solução inicial para essa pessoa? Olhar para essa criança. E existe técnica para isso. A gente precisa rastrear em que ponto da infância, normalmente a gente vai atrás da primeira vez que isso aconteceu, onde essa criancinha entendeu que eu não posso dar atenção para as minhas necessidades e eu preciso dar atenção para as necessidades do outro. A gente precisa ir na origem disso e ressignificar essa interpretação, essa perspectiva que essa criança criou sobre o que é a vida e sobre como ela deve se comportar. A gente só resolve uma questão indo na origem, na raiz. Nessa técnica a gente vai lá acolher essa criança, enfim, aí não tem por que explicar exatamente o que acontece dentro de um processo terapêutico. As mulheres tendem a ser mãezonas. Vamos focar nessa frase aqui, porque isso aqui é muito comum, tá, gente? E, gente, se vocês se tornarem mães de um parceiro, acabou a relação. Acaba, inclusive, o tesão sexual pelo outro. E é muito comum. Primeiro porque
vocês, por serem mulheres, já possuem no seu DNA um ímpeto natural de cuidar. Isso já está dentro de vocês. Muito mais do que nos homens. Os homens têm uma tendência maior de fazer as coisas sozinhos, irem sozinhas e desbravando o mundo sozinho, serem mais independentes. Não, independente não seria a palavra, mas tá. E o que faz eu ir para uma relação num lugar materno? E, gente, isso é muito sorrateiro, tá? Num primeiro momento, boa parte das mulheres não conseguem perceber isso. Acham que, não, tô lá só me relacionando e tal. Eu assumo a frente porque ele não vai, né? Então vou eu que vou fazer melhor. O pensamento é esse, não, vou eu que vou fazer melhor, isso aqui, vou adiantar aquilo, isso e aquilo, e o parceiro tá lá. Como o menino. O filho. E, de novo, onde isso se origina? Nessas dinâmicas lá no teu núcleo familiar. Lá essa criancinha entendeu, então, que tinha que dar mais, de cuidar das necessidades do outro, e você, mulher, facilmente já assume ali um papel materno dentro da tua família, muitas vezes sendo mãe da tua mãe, mãe do teu pai. E não quer dizer necessariamente, tá, que lá na tua infância tu estava fazendo as coisas pela tua mãe, propriamente dita, sabe? Algumas vezes sim. Mas em outras isso acontece só no teu mundo interior. Tu vê aquela mãe fragilizada, gente, aquela criancinha começa a doar, inclusive, energia vital dela. Dentro do Teta Healing a gente chama, né, de fragmentos da minha alma, num desejo inconsciente de fazer a minha mãezinha ficar melhor. Ou o meu pai, que, sei lá, quando vê, trabalha muito, chega em casa cansado, ou tem vícios. A criancinha inconscientemente começa a se preocupar, e é fácil perceber isso. Quer saber? Tem uma boa pergunta assim para tu fazer se tu tá no lugar de mãe da tua mãe ou mãe do teu pai. Você se sente responsável pelo estado emocional da tua mãe e do teu pai? Quando você vê eles mal, tu sente culpa pelo que eles estão passando? Esse é um forte sinal que você caiu nesse papel, gente, que eu diria para vocês é quase que clássico todos nós cairmos em maior ou menor grau. Porque a geração dos nossos pais ainda vem num lugar de muita fragilidade, de muitos dilemas, de muitas dores, tiveram infâncias muito difíceis e não tinham o suporte que a gente tem hoje. Eles não tinham celular, por exemplo, para estarem 60 pessoas aqui agora ouvindo todas essas sabedorias. Me sinto impotente quando vejo minha mãe mal. Tá aí, ó. Meus pais morreram. Isso pode acontecer depois da morte deles também, tá? A dinâmica pode ter acontecido antes lá deles partirem. E ela fica, gente, se tu nada fez, essa configuração de como eu devo agir na vida fica aí cristalizada e se torna um padrão que, de novo, tu vai arrastar para as relações secundárias, tá? Todos os teus movimentos em relações secundárias, o que é uma relação secundária? É aquela onde eu estou construindo uma relação com a minha família, né? Meu potencial família. Pode começar por um namorinho, mas ali eu estou criando a minha família secundária. A relação primária é aquela que eu estabeleço com a minha família de origem. E aqui eu tenho uma configuração, um jeito de ser que eu adoto na minha família de origem. Quem eu sou na minha família de origem? Eu sou aquele que cuida, aquele que assume a frente. Se é essa pessoa que eu sou aqui, pode ter certeza que tu vai arrastar essa mesma dinâmica para uma relação e vai cair no mesmo papel. Entende? Por isso que para corrigir uma distorção na relação secundária que eu estou estabelecendo com o homem, eu preciso ir na origem, identificar qual é o papel que eu assumi aqui na infância diante desse núcleo familiar e corrigir lá. Quando eu vou para o meu lugar lá, quando eu solto essas dinâmicas distorcidas, porque não é papel de um filho cuidar dos pais, aí aqui automaticamente na mesma hora começa a mudar. Faz sentido isso, gente? Só me relaciono com homens fracos.
Faz sentido? Aproveito para dizer, gente, que eu estou escolhendo algumas pessoas para passar comigo, com o meu time de especialista, para fazer uma sessão de diagnóstico. Tipo, isso que eu estou fazendo aqui, eu estou falando de forma genérica, de acordo com o que eu estou sentindo que vocês precisam. Mas nessa sessão de diagnóstico, senta eu ou algum do meu time de especialistas com você e faz um diagnóstico personalizado de você, dos seus dilemas, do que você vive, de qual a origem e o que você precisa para sair deles. Esse encontro dura 1h30, não tem custo nenhum, e para participar é só tu comentar "quero" aqui nessa live, que tu vai receber uma aplicação, um questionário, que já vai te convidar a refletir muito sobre a vida. E aí tu vai responder essa aplicação e aguardar. Eu e meu time, a gente fica analisando as respostas e chamando concomitantemente as pessoas para passar por esse encontro. Nesse encontro a gente faz todo esse diagnóstico da tua vida, te dá um plano personalizado para tu sair desse lugar, e no final a gente apresenta uma forma de você colocar esse plano em prática, auxiliado por mim, dentro de um programa que tem um tempo, né? A gente vai fazer vários desses trabalhos com a tua criança interior, várias dinâmicas com o pai e com a mãe, reorganizar essa configuração primária para que você ajuste e fique livre para viver as suas relações secundárias. Tá? É só comentar "quero", simples assim, preenche e aguarda. Não dá para selecionar todo mundo, gente, porque a gente recebe muitos questionários. Mas, né? Não tem custo. Faz mais ou menos sentido, porque minha mãe depende de mim e me cobra presença. Me cobra atenção. Me culpa por não atender a todas as suas expectativas. E como é que tu te sente diante disso? Pra mim, essa palavrinha aqui que tu escreveu me saltou aos olhos. Minha mãe depende de mim. É bem provável que tu esteja assumindo um papel que não é o teu de filha. E uma mulher, pega essa, gente, uma mulher só vai conseguir se tornar mulher, ou seja, adulta, quando ela primeiro conseguir ser filha. Esse é o ponto. E para ser filha, eu tenho que estar no meu lugar diante dos meus pais. O meu lugar diante dos meus pais é receber deles. Sobretudo a vida, honrar essa vida que eu recebi. Porque se eu saio desse papel de filho para cuidar, para salvar, para fazer, para dar, eu já não sou mais filha. Se eu já não sou mais filha, não conseguirei amadurecer para me tornar mulher e adulta. E, gente, não fiquem tristes, vamos dizer assim, desapontados com isso que eu estou trazendo aqui, porque essa é a regra. O normal é os filhos saírem dos papéis. Por quê? Porque no meu núcleo familiar, normalmente está todo mundo fora de papel. Já dá lá os meus pais, provavelmente já tem uma troca lá, tá? Minha mãe como mãe do meu pai, ou meu pai como mãe, como pai da minha mãe. Já tem um monte de gente fora de lugar, então a criancinha nasce naquele lugar, ela é meio que puxada, arrastada para também assumir um papel que não é seu. Não recebi nada dos meus pais. Aí que tá, ó. Tu recebeu tudo. Que é a vida. O que é maior que a vida? Hoje, com a vida, tu pode ser o que tu quiser. Ir atrás de todo e qualquer sonho. E isso só foi possível porque os teus pais te deram a vida. E deu certo. Não sei em que contexto tu cresceu, mas tu recebeu o que tu precisava, quando tu precisava para chegar até aqui. Sobreviveu, senão tu não estaria aqui conversando comigo. Então deu certo. Esse é um dos primeiros movimentos a serem reconhecidos para eu ganhar força para a vida. Qual o investimento? Não, Maria, essa sessão de diagnóstico não tem investimento. É só tu comentar "quero", preencher o questionário e aguardar. Sobre o meu programa, aí eu apresento lá, por isso a gente fica 1h30 juntos. Aí eu apresento lá em detalhes como funciona. Como é que tá até aqui, gente? Fez sentido? Olha o que a Carolina colocou. Sempre me doei muito no relacionamento e cuidei de tudo. Isso me dói porque ele é um homem bom, mas não amava mais. O que acontece, gente, se a gente vai nessa postura
materna, se vocês mulheres vão para essa postura materna numa relação, se eu tô lá como mãe, primeiro que eu já vou estar rastreando as necessidades do outro. E aí, vou estar fazendo pelo outro. Vou estar... Quem é que cuida, fica atento às necessidades do outro e busca atender? É a mãe, certo? Então, se eu tenho esse ímpeto dentro de mim, Cida, boa noite. Se eu tenho esse ímpeto dentro de mim, eu vou chegar para esse parceiro como? Primeiro, me colocando como maior que ele. Isso já ferrou, porque o outro percebe a postura de que lugar eu estou olhando para ele. Ferrou não, mas já começa tortinho. Ninguém gosta de ser reconhecido e percebido como pequeno. Ó, Tuliana, o que tu colocou aí é, ó, eu ajudei a cuidar dos meus irmãos desde pequena. Depois minha mãe faleceu e eu continuo me achando responsável por eles. Ó, certamente aqui tem uma disfunção. Provavelmente com os teus parceiros tu vai para esse mesmo lugar, de se sentir responsável pelo outro, de fazer pelo outro. Então eu chego para a relação com esse parceiro e o que eu vou tentar fazer, que eu digo que aí ferra mesmo, corrigir esse parceiro, educar esse parceiro. Não é o que uma mãe faz com o filho? A mãe supre as necessidades, mas busca educar, melhorar esse filho para a vida. A mulher que está nesse lugar materno faz a mesma coisa com o homem. E aí o que acontece aqui? Se eu vou para um lugar materno de tentar educar o meu filho, com comportamentos imbuídos, né, num desejo de mudar ele, quem é que esse parceiro vai ver diante dele? Uma mulher ou a mãe? A mãe. No exato instante que você começa a querer corrigir o seu parceiro, faça isso, não faça aquilo, melhore isso, melhore aquilo, isso não está certo, isso está errado. No momento que tu fala isso, sabe quem é que o teu parceiro ouve? Psicologicamente falando, né, a nível inconsciente? A mãe dele. E claro, quando a gente entende as dinâmicas de funcionamento do universo, tenha certeza que esse parceiro te atraiu e tu possui traços, comportamentos, jeitos muito parecidos com a mãe dele. É o que normalmente acontece. E aí, como provavelmente ele não tem a relação dele bem resolvida com a mãe dele, ele vai se engatilhar aos montes contigo. Ele vai sentir muita raiva reprimida. Só que, claro, se ele está numa postura de menino, imatura, ele não vai expressar muito isso. Só que por dentro, ele cria um ressentimento atrás do outro contigo. Uma raiva atrás do outro contigo. E é muito comum, como uma criancinha ferida faz, vinganças secretas e silenciosas. Ir embora, trair, não fazer. Aí mesmo que ele resiste, sabe? Tu quer que ele mude tal coisa, ele vai dizer pra ti, sim, vou fazer. Tu saiu dali, a criancinha dele interna diz assim, ó, vou é nunca. E aí, tu cria o quê? Um terreno para conflitos e discussões. Acho que é pior quando ele não teve mãe. Foi meu caso. Ah, sim. Certamente tu foi para um lugar de ocupar. Um lugar para ocupar o lugar da mãe dele. Porque eu sempre achei que o certo era cuidar de tudo. Arrumar a marmita, o lanche para o outro dia, compras, roupas para sair. Mulheres, não façam isso. Né? Arrumar as coisas dele, a roupa que ficou caída, lembrar do remédio dele. Quem é que faz isso? Quem é que te lembrava do teu remédio quando tu era pequena? Que tinha que tomar, que tu fazia cara feia, mas te dava ainda. A mãe. Mulheres, soltem esse papel. Claro, eu sei daqui que não é só dizer para soltar se tu tem essas dinâmicas ocultas a nível inconsciente. Teu inconsciente vai te arrastar para tu fazer mais do mesmo. Por isso que a gente precisa, como eu falei, ir na raiz. Identificar onde na infância tu começou a fazer isso.
Se tem aí um casamento energético, algum dos pais, que é muito comum acontecer, fazer esse desligamento. Aí tem todo um trabalho para ser feito, que nem eu disse, né? Na sessão diagnóstica a gente faz esse mapeamento específico para você. Esse encontro de 1h30 aí sem custos. Só comentar quero para tu preencher o formulário e de repente ser selecionada para a gente fazer um mapeamento em você. Me identifiquei com isso. Como não tratar o marido como uma mãe? Boa pergunta, Carolina. Ó, a Jordana colocou, eu quero ser cuidada e acabo não cuidando. Tá, vamos pro parte só. Como não tratar o marido como uma mãe? De novo, primeiro tu tem que corrigir lá na tua família de origem, onde, em que ponto e com quem tu assumiu esse lugar materno. Sem corrigir lá, tu pode aqui escutar minha live, entender, ver que isso faz mal, mas tu vai ter uma forte tendência de continuar fazendo a mesma coisa. Porque o teu inconsciente tem uma força muito mais avassaladora e potente do que a tua mente consciente. Matematicamente falando, o inconsciente equivale a 95% de você, enquanto que a parte consciente, que é essa que está entendendo, assimilando essa live, tem só 5%. Por isso que nós precisamos dessas técnicas de cura energéticas que atuam nessa estrutura inconsciente, nesses 95%. Quando tu muda a informação aqui e solta essas dinâmicas, e de novo, existe técnica para isso, aí é o teu próprio inconsciente que vai te mover a agir de um lugar de mulher. Mas sim, também é importante conscientemente eu entender. Primeira coisa assim, gente, abandonem a ideia de mudar o outro. Mulheres, homens, sim, para tudo na vida. Solta a ideia de querer mudar o outro. Tu não vai fazer isso. Falando, dando pitaco, dica, encaminhando um post que tem uma indireta ali para ele fazer alguma coisa. Sabe? Por vezes a gente faz isso, né? Tem aquele desejo de corrigir mais direto. Faça isso, não faça aquilo, tu faz tudo errado, não, tu não tem jeito. Mas tem aquele mais indireto, mais sorrateiro. Eu falo nas entrelinhas, eu falo pra alguém falar pra ver se chega nele. Gente, isso é acabar com a relação de vocês. Pensem isso acontecendo o oposto. Que isso também acontece, tá? Uma outra dinâmica que é o cara lá como pai e aqui a filha. É uma outra dinâmica, mas não estamos falando dessa aqui. Mas imagina tu do lado de alguém que a pessoa fica o tempo todo apontando os teus erros. Dizendo o que tem que fazer, o que tu não tem, dando uma direta aqui, outra ali. O que tu te sente? Humilhado, diminuído, inferior. É tudo que tu não precisa dentro de uma relação. Como tratar o parceiro, então? Como um adulto. O desejo de cuidar, de corrigir, tu tá olhando para ele como um filho, como um impotente. Tu é incapaz. Tu precisa de mim, das minhas dicas, dos meus direcionamentos para tomar um rumo na tua vida. Entende? Tem uma arrogância aqui. Sorrateira, mas tem. Eu sei o que é melhor para você. Tu não sabe. Então a gente começa, a palavrinha de ordem aqui é o quê? Respeito. E respeito ao quê? Ao processo do outro. Todo mundo vive dilemas, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem questões para serem melhoradas. Todo mundo. Tu também. Então tu vai respeitar o tempo do outro. Ah, é sobre soltar tudo? Não, tu pode eventualmente ter conversas onde tu coloque as coisas na mesa, do que tu está gostando, do que tu não está gostando, né? Para construir algo para o futuro. Mas isso é algo pontual, com uma fala, né? Saindo desse lugar materno. Não é aquela coisa de, sabe, todo dia ou sempre assim, não passa de uma semana eu dou esse pitaquinho, eu faço aquilo, mudo outro, reclamo aqui, reclamo lá. Porque o outro vai se sentir humilhado, e se ele se sentir humilhado, a criancinha dele, porque é quem tu tá ativando, né? Ao querer corrigir e educar, tu não tá tocando no adulto, tu vai tocar na criancinha dele, que provavelmente não vai estar bem resolvida internamente. Ela vai se vingar de ti. Pode ter certeza. A criança não faz assim, a mãe vai lá, obriga tu a fazer tal coisa, tá, vou fazer, a mãe vira de costas e tu não faz, joga meio que fora o negócio. Fica de birra. É a mesma coisa. O fato de ter 45 anos não quer dizer que tu é um adulto, psicologicamente falando. E o mais comum,
a grande massa da população, e eu me incluo nisso, tem uma mente predominantemente infantilizada. Por isso que a gente precisa fazer esse trabalho interno para amadurecer e ir para uma relação de um lugar de maturidade, que é um lugar adulto, né? Ó, perfeito aqui o exemplo que trouxesse, ó. Tô lendo aqui um comentário, acabaste de falar o que eu tô trazendo, ó. E quando a gente faz esse papel de mãe inconsciente, se dedica demais, ele usa, abusa e descarta. Como faz com o psicológico da gente que fica destruído? Ó, o que é esse usar e abusar e descartar? É a vingança que eu acabei de dizer. A pergunta é, o outro te pediu para tu dar? Porque o Salvador, gente, eu tô falando de mim, sabe? Eu vou para esse lugar de achar que eu sei o que é melhor pro outro, já chego dando. Quando tu chega para alguém, tu acha que aquela pessoa tem uma necessidade, tu dá 3 pares de tênis, vamos dizer assim. Só que a pessoa ali, sabe, ela olha, cara, eu já tenho um monte de tênis, não tô precisando de tênis, tô precisando de uma outra coisa. Só que tu achou que aquela pessoa precisava dos tênis e tu deu os tênis. Ela não quer isso. Muitas vezes o Salvador, esse lugar materno, faz com que tu pressuponha o que o outro quer e normalmente não é o que o outro quer. Por isso que ele nem sente vontade de retribuir. Tu vai lá, dá 3 pares de tênis, tá? Bota uns tênis aqui, vou retribuir com o quê? Se eu nem me sentir nutrido pelo que tu tá me dando? E se você dá algo esperando algo em troca, tem um interesse egóico aí. Também. Então percebe que tem todo um jogo aí da mente, de uma mente infantil que te traz esses prejuízos. É muito comum que aquele que dá, faz o outro ir embora. É muito comum o outro ir embora, aprontar, vamos dizer assim. Porque não é teu lugar de dar. Quem disse que tens que fazer tudo pro outro, te doar, abdicar de ti, te auto-sacrificar? Essa é uma ideia também muito falsa do amor, né? De que amor é sacrifício. Essa é uma ideia altamente propagada pelo contexto religioso, né? De que para provar que eu te amo, eu tenho que me sacrificar, sabe? Quando tu me convida para fazer alguma coisa, não, olha, eu tinha um compromisso lá com as minhas amigas, eu não vou fazer isso para ficar contigo. Gente, isso é uma grande ilusão, meu. Amor não é sacrifício. Tu não tem que ir para esse lugar de provar. Amor é liberdade. Amor é esse parceiro me fazer esse convite a dizer, olha, eu queria muito estar contigo hoje, só que hoje eu tenho esse encontro com as minhas amigas, fico muito feliz, mas a gente podia, sei lá, marcar uma outra data pra gente fazer algo nessa outra data, como eu vou estar disponível, vou estar inteiro pra te dar toda a atenção ali, a gente fazer uma troca nutritiva e tudo mais. Isso é amor. E o outro respeitar a tua fala e posição. Ó, tem essa palavra de novo, ó, respeito. Respeitar. A mãe, esse lugar materno, é altamente desrespeitoso, se vocês parar pra olhar. Porque a mãe invade. A mãe diz, intervém, critica. É invasivo. O outro se sente invadido. Pior que pedia. Tudo bem, pode existir do outro lado da moeda. Lembra que o Salvador atrai alguém compatível? Há também essa forte tendência de tu atrair alguém na vítima, que só quer receber, olha pra vida como se a vida fosse uma teta, sendo bem direto. A teta da mãe dele, o mundo tem que me dar, eu vou ficar sentado aqui, que nem acontecia lá quando eu era pequeno, eu choro, minha mãe vem e me dá o leite. Eu vou fazer a mesma coisa. Só que isso só vai acontecer se chegar uma mulher que esteja presa a esse padrão. Que o outro fica lá, chora, pede, manipula, eu vou lá e dou o leite pra ele. Sim, esses também existem. A pergunta é, por que tu tá nesse lugar?
Eu daqui sei, tô te dando algumas pistas. Isso vem do que aconteceu na tua infância. Isso vem da forma que tu te relaciona com os teus pais. Se tu quer que eu te ajude a mapear isso de forma mais precisa, te dando uma solução, comenta quero, que eu estou selecionando pessoas para uma sessão de diagnóstico de 1 hora e 30 minutos, onde a gente faz tudo isso. Só comentar quero aqui na live, tu vai receber um link para responder um questionário lá, que vai te convidar a refletir muito sobre a tua vida. E tu pode ser selecionada para mudar a tua vida. Porque no final eu te apresento uma forma de tu colocar esse plano de solução em solução, em prática, em ação, né, auxiliado por mim, num programa que tem tempo, com encontros individuais comigo e com meu time terapêuticos, encontros em grupos, para um processo educacional, uma mudança da tua mentalidade, né? Aqui na live eu consigo dar um tantinho assim para vocês de tudo isso. Dentro desse programa eu dou muito mais detalhes. Você é top. Preciso muito de ajuda. Então, ó, se tu sente que tu precisa de ajuda, comenta aí. Quero. Gente, essa aqui é a minha especialidade, tá? O que mais chega pra mim é mulheres nesse lugar materno. Mulheres que, nossa, eu me dou, fico exausto, ou tomo a frente de tudo. Quando vê, tá trocando chuveiro, tá fazendo coisas que... não gosto também das caixinhas. O homem tem que isso, a mulher que aquilo. Essa coisa de caixinhas também é uma coisa meio estranha. Eu acho que o ser humano é um ser muito mais multifacetado e tudo mais, mas tu vai observar, a mulher tá sempre lá decidindo tudo. Todos os grandes movimentos é ela. Por vezes é a mulher que influencia o cara a iniciar o namoro. Aí é a mulher que influencia o cara a noivar. É a mulher que conduz tudo. E normalmente a reclamação qual é? Eu tô exausta. Nunca olham pra mim. Nunca me veem. Nunca olham para as minhas necessidades. Quero, Gabi. Você é muito top. Gratidão. Fez sentido isso, gente? Deixa eu ver o que vem mais aqui desse lugar materno. Falei já, né, do desejo sexual, certo? Mãe sente desejo sexual por um filho? Não. E a mulher, gente, que também está nesse lugar materno, ela há uma forte tendência dela atrair um homem que está o quê? Casado energeticamente com a mãe dele. Falem aí pra mim, mulheres. Chega um homem pra vocês que vocês percebem que eles estão envolvidos talvez mais do que dá conta com a mãe. Minha mãe isso, minha mãe aquilo, e vou lá minha mãe e manda mensagem, a mãe, ela precisa. Chega isso pra vocês? É o comum acontecer. Se esse homem está casado energeticamente com a mãe dele, não vai ter espaço para ti como mulher de fato, sabe? Onde tu te sinta, cara, eu tenho um lugar na vida dele, sabe? Eu sou a prioridade, porque essa relação secundária que a gente cria, essa família que a gente vai construir, gente, essa precisa ser a prioridade. Depois que eu adulteço e vou construir minha família, a prioridade é a minha família. A família de origem é secundária. Eu vou ler até um post que eu fiz hoje sobre isso. Sei que preciso melhorar como pessoa na relação, mas quando quero conversar, tudo é visto como cobrança. Como lidar? É que tem que ver de que lugar tu fala, né, Nani? Eu vou dizer assim, ó, é muito comum as mulheres trazerem essa ideia, né, de que eu quero conversar para que as coisas mudem, mas o tom dela, a postura dela tá nesse lugar de maior. Ferrou, não vai te ouvir, não vai funcionar. Esse é o ponto, por isso que tu precisa primeiro inconscientemente fazer todos esses ajustes de criança interior, de pai e de mãe, para que tu assuma então uma postura adulta. Quando tu estiver num lugar adulto, tu vai conversar e vai surtir efeito. Se tu estiver num lugar adulto e essa pessoa não tem capacidade de manter um nível adulto de conversa, tu não vai ter mais interesse por ele, essa relação vai acabar e vai chegar alguém que tenha conexão com o teu formato adulto, tá? Porque é assim que a realidade funciona, por atração, tu atrai quem tu é. Se tu tá numa postura infantilizada, gente, e o lugar materno é um lugar infantilizado que eu criei lá na infância, tu vai atrair alguém também
que está preso a uma dinâmica da infância que vai dar match. Tu não vai conseguir para esse lugar adulto. Entende? Se tu assume esse lugar adulto, tu faz esse trabalho interno, tu vai atrair alguém adulto que também fez o seu trabalho interno. Entende? Então não é muito não é o que eu falo, mas é como eu falo, de que lugar eu falo. Eu falo numa postura humilde, de respeito, onde de fato eu me coloco de igual para o outro, um lugar de que eu estou buscando uma solução, empaticamente eu tento enxergar como é o mundo do outro, quais são as percepções do outro, o que ele está passando, ou não. Eu venho cheio já de... Não estou dizendo que é o teu caso, estou trazendo para uma reflexão, porque é muito comum. Isso, casado com a mãe e com a filha, colocou. Ó. Casado com a mãe e com o filho. Ó, um monte de gente falando. Concordo, os filhos são como uma flecha, são lançados para cima, depois eles vão para o alvo. Faz muito sentido. Obrigado por responder, entendi a minha responsabilidade, gratidão. Ok. Ó, esse post, gente, é muito importante, tá? Porque a maioria das pessoas está preso a isso que eu vou trazer aqui e não sabe. Hoje eu escrevi assim, ó, uma frase de Bert Hellinger. A ordem do amor entre um casal envolve a renúncia aos pais. Se os seus relacionamentos não fluem, é provável que você esteja presa nessa dinâmica. Pois esse é o principal motivo dos relacionamentos não avançarem. O vínculo forte com a família de origem. Um filho, para se tornar um homem, precisa renunciar à primeira mulher da sua vida, sua mãe. Se não o fizer, não haverá espaço para uma outra mulher na sua vida. Não incomum, essas outras mulheres se sentem preteridas, em segundo plano, por esse parceiro. Tem um professor meu que até fala, né? Se esse homem está casado energeticamente com a mãe dele, tu vai ser a amante. Tu vai ser sempre a secundária. Para depois. E de novo, o ponto é por que estou atraindo esse homem. E eu já dei as respostas para você aqui nessa live. Porque eu estou atraindo um homem casado energeticamente com a mãe dele, aí esse post vai responder. Porque você está casado energeticamente com o seu pai ou sua mãe. Está envolvido da mesma forma em algum dilema. E o normal é a gente não querer reconhecer isso, mas se a gente vai analisar de forma profunda, tu tá nesse lugar, tá? Primeiro a gente ganha consciência de que lugar é que a gente tá, para depois sair dele. E é fácil ver se eu tô fora do meu lugar, se as minhas relações não fluem, se elas não avançam, se eu não me sinto realizada. Pode ter certeza que por trás disso tem uma dinâmica distorcida, um papel fora do lugar, que tu precisa ajustar para encontrar essa realização, essa família, um homem que esteja de fato do teu lado. Tá? Vou seguir aqui. Então botei não incomum, essas outras mulheres se sentem deixadas de lado por esse parceiro. Uma filha, por sua vez, precisa renunciar ao seu pai. Quando esses filhos se mantêm fortemente ligados aos pais, eles ficam psicologicamente presos na infância ou adolescência, não amadurecendo, se tornando assim incapazes de criar sua própria família, pois não têm força para tal, pois essa força permanece represada na família de origem. Olha que interessante isso aqui. Em algumas tribos, o menino é submetido a um ritual de passagem para se tornar homem, sendo levado por outros homens mais velhos para enfrentar os perigos da floresta e aprender a caçar. Depois do retorno, ele é impedido de olhar nos olhos da mãe, pois sabe-se que se assim fizer, seu coração amolecerá e ele será influenciado a voltar a ser um menino e querer o colo da mamãe. Isso colocaria a tribo em risco, que precisa da força desse homem para sobreviver. Não fomos feitos para ficar na segurança da tribo.
Fomos feitos para explorar a floresta e criar a nossa própria base. Entretanto, por fortes influências de crenças religiosas e carências internas da nossa criança, não desfazemos esse vínculo com os pais e caímos nos papéis muito comuns de filhinho da mamãe e filhinha do papai. Estes, filhinho da mamãe e filhinha do papai, né, quando se casam, ficam em uma busca inconsciente de substituição para esses pais, caindo em um troca-troca de papéis de um ser pai e o outro ser mãe do outro, o que impede de se reconhecerem como um homem e uma mulher adultos. O que eles precisam é soltar essas influências da família de origem, criando espaço para a construção de uma conexão genuína com o seu parceiro, na qual o foco e prioridade sejam eles, os dois, o casal e o futuro que vem pela frente. Como é que chega isso para vocês? Perfeito esse texto, é um livro? Não, esse texto eu fiz hoje, Cris, hoje de manhã, eu que escrevi. Não é um livro não, tá lá, um post que eu criei hoje no Instagram. Hoje de manhã. Por isso que me inspirou a fazer essa live. Interessante isso da tribo, né? Porque, gente, vocês mulheres têm uma forte tendência de ter uma queda pelo pai de vocês. E os homens têm uma tendência maior de ter uma queda pela mãe. Cauê, de todas as pesquisas de profissionais que tenho feito, você é o que mais fala com clareza e sentido. Muito forte, parece que está falando sobre mim. Gratidão. Você tocou na ferida. Essa dinâmica de colocar cada um no seu lugar é com constelação? Também, Nani. Eu uso da constelação, mas também uso de outras técnicas. Para mim, a constelação tem um limite ali. Então, eu gosto muito do Theta Healing. Se você quer saber como eu posso te ajudar com isso, a sair dessas influências da família de origem, comenta quero aqui, que a gente faz um diagnóstico, eu ou alguns dos meus especialistas do time, para mapear o seu caso em específico, te dar um plano de ação e uma forma de colocar esse plano de ação auxiliado por mim, para mudar tudo isso. Porque enquanto tu tá preso aos dilemas da família de origem, para onde é que tu tá olhando? Pro passado. Tu não consegue olhar para esse parceiro no presente, lado a lado, e para um futuro, porque vocês vão construir planos, filhos. Tá? Ó, então vocês mulheres, constelação é um tipo de trabalho espiritual? Não necessariamente espiritual, né? Eu diria que trabalha no campo energético. Depende qual é a tua definição de espiritual, né? Mas se aquilo, porque trabalha a nível inconsciente, tá? O que é o teu inconsciente? Onde é que está o teu inconsciente? Está num lugar que tu não consegue ver. Não está no teu cérebro. Entende? Então essas técnicas trabalham a nível inconsciente. Acho que essa mentoria com você vai se tornar um casamento. Boa, Cris. A Cris está na mentoria e esse programa que eu falei que eu apresento como uma forma de você trilhar essa jornada comigo de solução dos seus dilemas para viver a relação que você sonha, é apresentada para ti no final dessa sessão de diagnóstico. Tá? Vamos lá. Pai. Então vocês mulheres têm uma forte tendência de ter uma queda pelo pai de vocês. Só que, claro, por vezes isso não acontece. Tem mulheres que nem conheceram os pais, ou que tem um pai distante, um pai, sei lá, alcoólatra, ou que foi embora para viver com uma outra mulher. Então, ó, pega essa aqui, ó. Claro, uma mulher que acha o pai incrível, quem aí de vocês acha o pai, meu pai, incrível não na totalidade, sabe? Mas percebe que, meu pai, sabe quando a cabecinha vai pro lado? A mulher que tem esse olhar pro pai, meu pai é isso, ele é carinhoso, ele não sei o quê, ela normalmente está no lugar da filhinha da mamãe, quer dizer, da filhinha do papai. Ou seja, o pai dela é o homem perfeito. E dessa forma ela já tem o homem da vida dela, que é o pai. Aí cai no oposto do homem, que eu falei que está casado energeticamente com a mãe, né? Então enquanto teu pai pode ter falecido, tu pode ter distanciado do teu pai, tá morando numa outra cidade, mas psicologicamente
Só tem lugar pro teu pai aqui. Todo e qualquer homem que chega nunca tá bom. Tu acha muito defeitos nos homens? Essa é uma pista que tu pode ser a filhinha da mamãe. Ó, olha a Renata. Renata, tu é a filhinha do papai, tá? Pelas tuas falas. Sempre admirei meu pai ao extremo, mesmo vendo que traía minha mãe. A vida inteira tive ciúmes dele. Essa é um ótimo... Se tu tem ciúmes do teu pai com a tua mãe, se tu disputa, inclusive, a atenção... Tua criancinha faz isso lá atrás, né? Disputava a atenção da tua mãe com teu pai. Aí o que acontece? Todo e qualquer homem que chega nunca é suficiente. Sempre falta alguma coisa, nunca é igual àquele homem da minha vida. Ó, meu pai faleceu quando eu era criança, mas a vida inteira ficou como o meu ídolo. Esse é o preço de ter um super pai ou uma super mãe, né? Ó, eu com certeza, foi a maior perda, é verdade, ele era perfeito pra mim. Então, mulheres, quem tá trazendo isso, tu precisa fazer um movimento aí pra te desligar energeticamente do teu pai, soltar um monte de coisinha aí, que nem eu tô falando, que não dá pra explicar tudo aqui, senão tu não vai conseguir dar um lugar a um homem. Esse mesmo movimento que eu falei que um homem que tá vinculado à mãe faz e não te dá um lugar, tu vai inconscientemente fazer com um homem, sem nem perceber. E tu pode estar até fazendo esforços para estar dentro dessa relação, querendo fazer com que ela dê certo, mas tu inconscientemente vai adotar posturas que afastem esse parceiro. É louco, mas acontece muito. Inconscientemente, tu quer viver algo, tu quer construir tua família, mas quando tu vai ver, meio que baguncei, fiz uma coisa ali que tal, ou um ciúmes, ou um, sabe? Tu vai criar alguma coisa. Ou nunca tá satisfeita, tá? Esse é um ponto. Sempre eu que finalizo meus relacionamentos. Ó, esse é um outro sintoma bem forte. A mulher que normalmente vai embora das relações tá dentro desse vínculo. Fui lá, experimentei, não chegou até meu pai, vou embora. Aí vem o outro, vou lá, experimentei, não é suficiente, vou embora. Pode ser uma ferida da rejeição também, tá? Porque aquele rejeitado tem uma tendência de rejeitar antes de ser rejeitado, tá? Tu comentou ali, né, Mariana? Tu falou abandonado. Normalmente o abandonado não, ele fica até ser abandonado mesmo. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto é se tu critica o teu pai. Se não é esse pai é meu ídolo, não, meu pai é o Zé Ruela. Meu pai é isso, tem defeitos, olha o que ele fez. Aí o que normalmente acontece nesse caso? Tu tá mais do lado da tua mãe do que do teu pai. Tu provavelmente viu tua mãe sofrendo, né? Teu pai fazia isso e aquilo quando veio trair, enfim, brigava, gritava, era machista. Tu viu tua mãe sofrendo e tu meio que te aliou a ela. É tu contra os homens. Se reconhecem nisso? Isso também é uma dinâmica que vai minar os teus relacionamentos. Eu nunca tô satisfeita, também sempre acaba as relações. Tá aí, gente, vocês estão jogando um monte de dinâmicas inconscientes que se vocês não mudarem, eu tenho que trazer consciência para vocês, não vai mudar. Tu vai lá ter a esperança de que algo mude, tu vai fazer um esforço, vou começar diferente, o teu inconsciente é que manda. Se tu tá preso a uma dinâmica assim lá atrás, alguma coisa vai acontecer que no final, puta merda, de novo, não foi, não avançou, não tô feliz. Pode estar 5 anos dentro de uma relação, mas tu olha, cara, me sinto sozinha dentro dessa relação. Aí o que acontece? Se tu te aliou a tua mãe e é tu contra os homens, adivinha? Ou seja, tu rejeita o teu pai. Tu exclui quem ele é, tu critica quem ele é. E, no nível mais profundo, né, se tu critica e exclui quem ele é, tu carrega aí um desejo de que ele fosse diferente. De que ele fosse uma outra coisa que não o que ele é. E aí o que vai acontecer? Tu vai para as relações, tu vai ser essa mulher que quer corrigir o homem, que vai punir esses homens. Não incomum, né?
aquilo que eu queria falar lá pro meu pai, pelo que ele fazia com a minha mãe, mas eu não podia, porque era meu pai, ou daqui a pouco era um pai de autoridade, né? Eu acumulei tudo aqui, eu vou lá e vou despejar num homem que chega pra mim. Vou ficar nesse lugar de querer mudar ele, né? Esse desejo que eu tenho de querer ficar mudando um parceiro é uma projeção do desejo que eu tinha de mudar o meu pai. Eu queria que meu pai fosse diferente para não fazer a minha mãe se sentir como ela se sentiu. Eu queria que meu pai fosse diferente para que ele estivesse lá mais presente comigo, isso, aquilo. E aí vai chegar um homem e tu vai ficar inconscientemente nesse movimento de querer mudar, ajeitar aqui um pouquinho mais pro lado. Não, tu não tá legal. Aí tu vai ser, muitas vezes, essa mulher crítica, que pune, que muitas vezes na frente dos outros vai lá e quer mostrar que manda. Como tu acha que esse homem vai se sentir do teu lado? E aí tu pode ficar nessa relação por um tempão, dominada por essa dinâmica inconsciente de projetar tudo o que tu queria fazer com teu pai nesse homem. E aí algumas vezes, vou até dizer, tá? Nesse pobre homem. Pobre não porque ninguém é coitadinho, mas eu digo no sentido de que ele vai ouvir muitas coisas que tu queria falar, que a tua mãe queria falar pra ele e não falava, e tu, mãe, eu vou falar por ti. Porque tu dualizou a realidade. É eu contra os homens. E, gente, isso tá na humanidade. A gente escutava lá quando escutava a Xuxa, não era? Quem escutava a Xuxa quando era pequena? A Xuxa dizia, é os meninos contra as meninas. Não é os meninos contra as meninas. Ou não deveria ser. É os meninos com as meninas. Crescendo com as meninas, não contra. Mas a realidade ainda é assim. Por isso que a gente precisa passar por um processo de transformação interna, porque tudo isso está em nós. Esteja você consciente disso ou não. Está no inconsciente coletivo. Também estou nessa, parceiro fracos e com dificuldades financeiras. Chega um ponto que me sinto mãe, cuidadora e conselheira. Então, Nath, isso eu falei mais no início da live. Não sei se tu assistiu. Quem não assistiu, a live vai ficar gravada. E agora é a última chamada, tá, gente? Quer participar de uma sessão diagnóstica onde eu vou... Aqui eu dei vários possíveis cenários do porquê tu não tá te realizando no amor e atraindo homens dessa e daquela forma. Mas nessa sessão diagnóstica de 1 hora e 30 minutos, eu vou olhar em específico para você, para os pontos que precisam ser mudados em você e te oferecer um plano de ação que é teu, não tem compromisso esse encontro, tá? 1 hora e meia de encontro sem custos, mas no final eu te apresento uma forma de tu colocar tudo que foi planejado ali, que eu trago... Pô, eu li a mensagem da Isa, me perdi. Meninos com as meninas. Exato, gente. Chega de guerra, patriarcado e tudo mais. Deus do céu, é muita bagunça para olhar e consertar, rindo para não chorar. Então, nesse encontro, eu dou uma forma de você colocar esse plano de solução em prática, auxiliado por mim, dentro de um programa onde a gente faz muitos e muitos processos de ressignificação e transformação dessas informações inconscientes. E, se for do teu desejo, se fizer sentido, tu entra para esse programa, que nem tem várias mentoradas aí. Eu vi a Ju, vi a Cris. Ok, gente? Até os 40 anos vivendo errado. Boa, Nath. Dos 40 aos 80, vamos tentar consertar. Eu fui até os 30 anos. Até os 30 anos, gente, eu era o pai. Cauê, cada aula, cada live, fico mais encantado com o seu potencial. Obrigado por tanto. Gratidão, Cris. A Cris é uma mentorada, que nem eu falei. Eu fiquei até meus 30 anos preso na dinâmica de ser o pai nas relações. Eu ia num lugar de arrogância, essa mulher é frágil, e atraía de fato mulheres frágeis, que não conseguiam dar conta de si, que não tinham independência financeira. Eu ficava lá naquele lugar paterno, que é o pior lugar para tu estar dentro de uma relação. Porque uma relação que era para ser conjugal vira parental. Ferrou, não é para ser parental. Parental tu já teve com a tua família, aqui tu vai construir uma conjugal. E eu tava lá de pai.
E eu me esforçava, gente. Eu fazia de tudo. Não, vou corrigir, vou mudar isso, as coisas vão melhorar. E namorei sei lá quantas vezes com diferentes mulheres e nunca dava certo. Começava às vezes bom, sabe? Era pouco tempo de gostosinho, vamos dizer assim. De, nossa, que relação foda é essa. Tô realizado, as coisas estão andando. Era pouco tempo disso, era mais de incômodo, Tem como mudar parental para conjugal? Sim, é o que eu estou oferecendo para vocês. Comenta quero aí que eu te explico uma forma de como fazer isso. Te explico não. Te conduzo num trabalho de... Porque não é simples, tá, gente? Já adianto para vocês. Assistir só essa live aqui, esquece, não vai resolver a tua vida. Tu vai entender, ganhar consciência racionalmente dessas dinâmicas. Mas o teu inconsciente aqui segue todas essas informações. Por isso que tu precisa de técnicas que atuem aqui, para mudar aqui, ó. Quem tu é na totalidade. Que foram as técnicas que me transformaram. Hoje eu estou numa relação, graças a Deus, com uma mulher. E eu estou no meu lugar de homem. Claro que não é a perfeição, claro que a gente vive vários dilemas e claro que, eventualmente, a gente cai nesses papéis. Mas é outra coisa, gente. Nossa, é outra coisa. Graças a Deus. Só que envolveu muito trabalho interno. Isso que eu falei, olhar para minha criancinha, onde eu entendi que eu tinha que salvar os meus pais, me desligar energeticamente da minha mãe, porque eu estava lá querendo salvar ela, fazer movimentos com meu pai, porque eu excluía ele do meu coração e julgava ele. Quando eu fiz esses processos, aí a vida mudou. Tá bom, minha gente? Sinto que por hoje é até aqui. Terça-feira, 8 horas, tem mais live sobre relacionamentos. A live vai ficar gravada, dá para encaminhar ainda para quem vocês sintam. Quem está assistindo gravada, comenta quero na gravação, que tu vai receber a aplicação também para a sessão de diagnóstico. E, fora isso, uma linda semana para vocês. Obrigado a todos presentes. Um beijo na alma.